Câncer, uma doença que assusta muita gente. Mas você sabia que existem alimentos protetores que vão proteger o nosso organismo contra o desenvolvimento do câncer e preditores que vão aumentar o risco de desenvolver essa doença? Muita gente acha que porque na nossa família existem casos de câncer, o nosso pai, mãe, avô, avó, que a gente está predestinado a ter também. Mas entre os principais fatores associados ao desenvolvimento do câncer existe o estilo de vida, como por exemplo o sedentarismo, o alcoolismo, tabagismo e a alimentação inadequada. Hoje, a genética ela corresponde a apenas 2% do desenvolvimento do câncer. Já o estilo de vida, como a alimentação inadequada e o tabagismo, respondem por 30% das causas de câncer no mundo. Então a gente precisa equilibrar os alimentos que a gente consome. A gente precisa ter um equilíbrio entre os protetores e os preditores que podem levar ao desenvolvimento do câncer. Ninguém está livre do desenvolvimento dessa doença. O nosso estilo de vida é quem vai determinar se a gente vai ou não ter esse câncer. Então, se você se interessou por esse tema, fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou falar para vocês quem são esses alimentos e como a gente pode evitar o consumo dos preditores e aumentar o consumo dos protetores. Já aproveita, dá o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui a sua dúvida a respeito de um alimento específico, se ele causa ou não o câncer, tá bom? O câncer é uma doença caracterizada pela presença do tumor, que aparece pela multiplicação desordenada de células. E isso acontece porque o nosso DNA, o nosso material genético, ele foi afetado por algumas substâncias cancerígenas, dentre as quais a gente destaca substâncias químicas, físicas, raio UV, agrotóxico. A gente também pode ter, como substância cancerígena, vírus, algumas bactérias e também alguns alimentos que vão levar a esse crescimento desordenado e a formação desse tumor. Então vamos conhecer quais são os alimentos protetores e que vão proteger o nosso organismo do desenvolvimento desse câncer. O primeiro grupo são aqueles que são ricos em ômega 3, uma gordura poliinsaturada boa e que tem função antioxidante, protegendo as nossas células e o nosso DNA do ataque desses radicais. Entre esses alimentos, a gente encontra os peixes, como por exemplo a sardinha, o atum, o próprio salmão. A gente pode ter fonte dessa gordura boa, bem como linhaça, chia, que também vão trazer para a gente esse nutriente saudável. Fibras encontradas nas frutas, nas verduras, nos cereais integrais, também agem como protetores. Vão melhorar a função intestinal, melhoram a absorção e a utilização desses nutrientes, evitando assim que a gente também tenha uma absorção exagerada de açúcar e gordura que podem levar ao desenvolvimento dessa doença. Vitamina A, presente no mamão, na cenoura, na abóbora, é uma vitamina que traz pra gente proteção. Ela protege as nossas células contra o ataque dessas substâncias e, consequentemente, vai proteger do desenvolvimento do câncer. Então, a gente está consumindo no nosso dia a dia alimentos alaranjados, verde escuro, que sejam fontes de vitamina A, o próprio fígado, por exemplo, vai trazer para a gente essa proteção contra o desenvolvimento dessa doença. A vitamina E, ela também é uma vitamina protetora, ela tem como principal função proteger o nosso corpo contra o ataque de substâncias negativas, como por exemplo vírus, bactérias, os próprios agentes cancerígenos, e a gente encontra a vitamina A em óleos vegetais, como por exemplo no azeite de oliva, no óleo de girassol. A gente encontra a vitamina E também em nozes, castanhas, grãos integrais. Então a gente pode estar colocando esses alimentos no nosso dia a dia e trazer essa proteção para o nosso organismo. Do mesmo jeito, a vitamina C, que é uma vitamina antioxidante que também protege o nosso corpo contra o ataque dessas substâncias, vai trazer uma proteção contra o desenvolvimento da doença. Então a gente encontra a vitamina C na laranja, na tangerina, na acerola, na goiaba, graviola, ou seja, nas frutas cítricas que a gente tem. Falando em vitamina C, eu vou trazer um alimento secreto no final do vídeo, então fique comigo até o final para você saber quem é esse alimento e como você pode utilizar no dia a dia. A castanha, ela também tem selênio, e esse selênio é um mineral antioxidante que atua nas enzimas que protegem o nosso corpo também.
combatendo radicais livres, combatendo vírus, bactérias que podem desordenar a multiplicação de células e levar ao desenvolvimento do câncer. Então, consumir uma castanha do Brasil, ou no máximo 2 durante o dia, vai estar trazendo uma proteção contra essas substâncias negativas. Alecrim, alho, orégano são especiarias, temperos que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia e que também traz essa função de proteção. Então não deixe de colocar no preparo dos seus alimentos. Mais um alimento é o azeite de oliva. A gente já falou dele por ele ser rico em vitamina E, mas ele também tem uma gordura boa e que vai trazer, a função antioxidante, anti-inflamatória e vai combater o crescimento de células cancerígenas dentro do nosso corpo. Então a gente pode estar utilizando o azeite para temperar saladas, a gente pode estar utilizando ele como um substituto da manteiga, da margarina, usando aí uma fonte boa de gordura. A soja também é um alimento protetor ao desenvolvimento do câncer. Ela traz um hormônio feminino natural e que faz com que a gente tenha redução no desenvolvimento desse tipo de câncer, principalmente o câncer de mama. Mas atenção, se na sua família existem casos de câncer de mama próximos ou você já teve o câncer de mama, o ideal é a gente evitar consumir esse alimento, justamente porque por ele ser um hormônio natural, a gente não sabe como ele se comporta dentro do organismo. Então, apesar de ser um alimento protetor, se você tem o contato, tem um fator de risco muito próximo, o ideal é que você evite consumir, tá bom? E a cúrcuma, ou o açafrão, também é considerado como um alimento anticancerígeno. A cúrcuma ou açafrão a gente pode usar para temperar o arroz, temperar a carne, o frango, e ele tem uma substância antioxidante e anticancerígenas muito potentes, então devendo fazer parte do nosso dia a dia. Então a gente pode conhecer aqui os alimentos protetores do desenvolvimento do câncer e agora a gente vai falar dos alimentos preditores, aqueles que podem aumentar o risco da gente vir a ter essa doença. Então a gente começa falando dos alimentos industrializados. Para conservar esses alimentos e aumentar o tempo de prateleira, muitas indústrias acabam utilizando nitrito e nitrato como conservante. E essas nitrosaminas, elas levam à multiplicação desordenada de células. Entre esses alimentos a gente destaca bacon, salame, salsicha, linguiça. Então a gente tem que ter cuidado para não exceder o consumo desses alimentos, pois esse excesso de nitrato e nitrito pode levar ao desenvolvimento de células cancerígenas. Dentro dos alimentos industrializados ainda, a gente tem o hidrato de carbono, que também está relacionado ao crescimento dessas células. Então, biscoitos, refrigerantes, chocolates, bolos, comidas prontas podem ter uma quantidade grande desse hidrato de carbono que, quando consumido em excesso, também pode levar ao desenvolvimento do câncer. Outra substância que a gente deve destacar é a acrilamida. Essa substância ela é formada quando a gente submete o alimento em uma alta temperatura. Isso acontece quando a gente faz muita fritura, batata frita, carne, frango frito, acaba formando essa substância que leva ao desenvolvimento desordenado de células. O churrasco, a gente também deve ter cuidado com o churrasco, pois a gente tem a formação de uma substância chamada de alcatrão. Ela está presente na fumaça e em contato com o alimento, ela pode contaminar, levando ao crescimento desordenado das células. Então, o ideal é a gente não consumir frequentemente carnes que sejam assadas diretamente na brasa. A gente deve ter o cuidado para não estar consumindo em excesso o alcatrão. E por fim, quando a gente fala de frutas e verduras, o agrotóxico. Muito cuidado ao consumir frutas e verduras que são cultivadas, de forma tradicional e que tem excesso de agrotóxico no seu plantio, porque esses agrotóxicos levam à modificação das nossas estruturas celulares e que pode levar ao desenvolvimento também do câncer. E para você que ficou comigo até o final do vídeo, eu vou desvendar o mistério daquele alimento que a gente pode utilizar como tempero no nosso dia a dia e que vai trazer substâncias benéficas para o nosso corpo e proteger contra o desenvolvimento do câncer. Você sabe qual é esse alimento? Esse alimento é a salsa. Nós já falamos sobre a salsa aqui, o vídeo vai estar aqui em cima para quem não viu, falando a respeito dos benefícios de se utilizar a salsa no nosso dia a dia. É um alimento rico em vitamina C, em ferro e que também tem substâncias antioxidantes. Então, se você perdeu esse vídeo, corre lá e assiste.
É isso, pessoal. Então eu espero que vocês tenham aprendido quais são os alimentos que a gente deve colocar no nosso dia a dia e quais a gente deve evitar para a gente afastar o risco de desenvolver o câncer. Então até a próxima!